Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre uma doença chamada fibrose cística. É uma doença interessante porque tem a ver com o conteúdo que a gente acabou de estudar. Então, o que é a fibrose cística? Essa doença ela é causada por um transporte anormal do íon de cloro através da membrana plasmática. Então, aqui a gente tem a representação de um íon de cloro. E esse transporte anormal vai fazer com que as secreções fiquem mais espessas. E isso vai ocorrer porque vai ter um defeito numa proteína de membrana chamada CFTR. Então, cada proteína que tem na nossa membrana plasmática, ela vai receber um nome. E a gente vai sempre buscar falar o nome dela, porque é para saber aonde vem o defeito quando essa proteína tiver algum problema. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui, ó, uma membrana plasmática. Aqui é a parte de dentro da célula e aqui é a parte de fora da célula. Então, aqui vai ter a proteína chamada CFTR. Essa proteína vai ser uma proteína de canal, ou seja, ela vai permitir a entrada e saída de íons de cloro. Então, lembra que vai sempre a favor do gradiente de concentração. Aqui a gente tem muitos íons de cloro dentro da célula e poucos íons de cloro fora da célula. E o que essa proteína vai fazer? Ela vai permitir que esses íons saiam do mais concentrado para o menos concentrado, até se gerar um equilíbrio. Então, aqui ela vai fazer um canalzinho aqui, ó, entre a parte de dentro e a parte de fora. Ela vai permitindo entrar e sair os cloros até chegar ao equilíbrio. Então, esse transporte que é um transporte passivo, ou seja, não tem gasto de energia. E por que não tem gasto de energia? Porque vai ocorrer a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos. E como ele é feito através de uma proteína, ele vai se chamar de difusão facilitada. Ou seja, lembra que existe a difusão simples, quando o íon consegue atravessar sozinho a membrana, e a difusão facilitada, quando esse íon ele vai precisar de uma proteína para conseguir sair ou entrar da célula. Então, ele está mostrando uma proteína normal de CFTR, responsável pela saída e entrada dos íons de cloro. E aqui está mostrando uma proteína com a mutação, ou seja, a proteína com o defeito genético. E quando ela vem com esse defeito genético, ela vem enroladinha dessa forma aqui, ó, impedindo que os íons de cloro saiam da célula. Ela bloqueia, ela não permite a passagem dos íons de cloro. E lembrando de osmose, lembra que a água, ela sai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, o que vai acontecer? Se a gente reter essa grande quantidade de íons de cloro dentro da célula, a água que está fora da célula, ela vai entrar e vai fazer com que fique menos água aqui do lado de fora. Então, aqui do lado de fora, fica uma secreção mais espessa, porque tem menos água. O que o normal seria ter uma grande quantidade de água aqui fora e aqui dentro da célula, lembra sempre atingindo o equilíbrio? Nessa condição, vai ter mais água dentro do que fora da célula. Então, todas as secreções são criadas aqui fora da célula, vai ficar mais espessa, mais grossa, por causa da pouca água. Então, nesse vídeo, a gente vai ver, desse lado tem uma proteína com defeito, que não deixa sair os íons de cloro, e aqui uma proteína normal, que permite a saída dos íons de cloro. Então, aqui está mostrando um pulmão, que é o órgão mais afetado nessa doença. Aqui são as células ciliadas do pulmão, que permite com que o muco flua através do pulmão e saia. Aqui está mostrando uma célula. Então, aqui são as proteínas, né, de membrana. E aqui está mostrando a mutação, com a mutação, o defeito, e aqui a sem a mutação. Então, o normal é esses íons de cloro irem saindo da célula. Os íons não conseguem sair,
Eles ficam impedidos, eles ficam retidos dentro da célula. E aqui numa proteína normal, eles conseguem sair normalmente, tá vendo? Como fosse um porozinho. E como é que isso vai afetar? Então, o normal é ter um muco bem líquido, né? Bem aquoso, com bastante água. E nesse caso, quando a pessoa tem o defeito, esse muco fica muito espesso, acaba até recobrindo as células ciliares, impedindo a função delas, que é justamente jogar esse excesso de muco para fora. A fibrose cística é um distúrbio genético, ou seja, é uma doença genética, a pessoa já nasce com ela, e isso quer dizer o seguinte, que ele é transmitido pelos pais. Então, vai vir um gene defeituoso da mãe ou do pai, vai depender. Lembra que fala lá no vídeo, quando vem só de um, se o gene defeituoso vier só do pai ou só da mãe, a pessoa tem uma doença mais leve. Então, ela é chamada de portadora do gene, mas ela não desenvolve uma doença muito grave. Mas ela pode passar para os filhos dela. Então, se a mãe e o pai forem portadores desse defeito e eles tiverem filhos, eles têm 25% de chance de ter uma criança com a fibrose cística. Lembrando que a genética, ela é uma loteria, então a gente vê aqui, ó, esse pai ele é portador, ou seja, ele tem o defeito, mas a doença dele é leve, porque ele só é portador. Essa mãe é portadora, é a mesma coisa. Esses detalhes, assim, da genética, vocês não precisam se preocupar, vocês vão estudar isso no terceiro ano, mas é porque, como a gente está falando sobre uma doença genética, a gente tem que ver sobre isso, né? Então, se eles vão ter um filho, eles vão ter 25% de chance de uma criança nascer totalmente saudável, sem ter o defeito genético e sem ter a doença. Eles vão ter 50% de chance da criança ser portadora do gene e ter uma forma mais leve, ou eles vão ter 25% de chance de ter uma criança com a doença, a fibrose cística. E, como é uma loteria, não importa se eles têm 1 ou 10 filhos, todos vão ter essa porcentagem. Então, eles podem ter um filho com a doença e 9 filhos sem a doença ou portador, ou eles podem ter 10 filhos todos com a doença. Então, cada vez que eles tiverem um filho, é uma chance, eles têm 25% de chance de ter uma criança doente. Aqui a gente vê como é que é um pulmão afetado, né, com a fibrose cística. A gente sempre fala do pulmão porque é o órgão que é normalmente mais afetado, porque é o que mais produz muco, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. Essa doença, ela não só atinge os pulmões, mas também os pâncreas, o fígado e o intestino, porque esses outros órgãos também vão produzir secreções, e essas secreções vão ficar mais grossas, mais densas, por causa da falta de água. Mas o pulmão geralmente é o mais atingido, porque é o que mais produz muco, que mais produz secreções. E é importante para o pulmão ele produzir essas secreções. Por quê? Essas secreções elas vão fazer a limpeza do pulmão. Então, constantemente a gente respira, expira, e junto com o ar vem sujeira, vem bactérias, vem vírus, vem uma série de coisas que não é bom para o nosso pulmão. Então, o meio de fazer uma autolimpeza do pulmão é ele justamente criar esse muco. Então, ele cria um muco normal, aquoso, e essas, lembra que as células ciliadas, elas vão empurrar esse muco para fora. Então, normalmente, quando ele joga esse muco para fora, a gente engole quando chega na garganta, até sem perceber. Então, você está engolindo agora o muco do seu pulmão e nem percebe, faz parte da natureza. E o seu pulmão fica sempre limpinho. Às vezes, quando você tem uma infecção e esse muco pode ficar um pouco mais espesso, um excesso de muco, acaba saindo pelo nariz, né? Geralmente quando tá gripada, ou até pela boca. Mas a pessoa que tem fibrose cística, ela tem constantemente esse muco espesso no pulmão. Então, aqui está mostrando, num pulmão saudável, aqui sai essa quantidade de ar, que é a quantidade de ar saudável, ideal para todo mundo. E uma pessoa que tem fibrose cística, ela tem um muco muito espesso,
E como ele é muito espesso, muito grosso, ele gruda nas paredes dos vasos, né? Então ele parece uma meleca assim que fica grudada e impede a saída de ar ou a entrada de ar. Então a pessoa ela tem um espaço bem menor para entrar e sair o ar. Então ela tem muita dificuldade para respirar. Quanto mais muco, mais dificuldade para respirar. E pode chegar um ponto desse muco bloquear totalmente a saída do ar e a pessoa morrer por falta de ar, né? Por isso que quando ela chega nesse estágio da doença, ela tem que ser internada, ela tem que ficar num hospital para tomar cuidado, para respirar com oxigênio e etc. Então, aqui está mostrando um pulmão normal, saudável, tem muco, é normal, todo pulmão produz um muco, lembra? Para fazer a limpeza do pulmão. E aqui um pulmão afetado com a fibrose cística. Então, tem muito muco e um muco que fica acumulado, impedindo a entrada e saída do ar. Então, nesse videozinho, ele está mostrando aqui, ó, como a fibrose cística acontece no pulmão, né? Aqui são as células ciliadas, aquelas que empurram o muco para fora. Aqui tem um muco normal com água. E aí vem sujeira, bactéria, vírus. E aí, com esse muco líquido, as células ciliadas conseguem jogar isso para fora, deixar o pulmão limpinho. Aqui está mostrando o papel da proteína de membrana, né? A CFTR, que faz com que os íons de cloro consigam sair, e é importante para a osmose, na hora que sai, aqui fica mais concentrado e consegue deixar bem líquido esse muco. Quando essa proteína não funciona, os cloros ficam retidos dentro da célula e a água entra por osmose, fazendo com que o muco fique bem grosso, bem denso. E aqui acaba acumulando a sujeira, fungos e bactérias, podendo gerar diversas infecções. Esse filme é um filme que eu recomendo para vocês assistirem. Ele fala especificamente dessa doença, a fibrose cística, né? Então, é um casal que possui a doença e eles são adolescentes, então eles já estão com a doença já numa forma mais grave e eles têm que ficar internados usando oxigênio, né? E o que conta nesse filme é que eles têm que manter uma distância entre eles, porque o maior risco dessa doença são justamente as infecções. As pessoas portadoras dessa doença, elas têm muita facilidade de pegar uma infecção. Lembra? Porque a gente fica respirando, o ar entrando, saindo, e junto com o ar entra sujeira, bactérias e vírus. Só que como esse muco, o nosso muco normal, ele expele isso para fora, o muco deles não, o muco deles fica grudado, então ele não expele isso para fora. Então as bactérias, os vírus encontram um ambiente propício para se reproduzir e se multiplicar, e ali vai gerando a doença. Nesse caso específico, esse rapaz aqui, ele já tem a bactéria, ou seja, ele já tem a infecção, então é muito fácil dele transmitir para outras pessoas a infecção, e no caso dele, ele tem que ficar o mais afastado possível de pessoas que têm fibrose cística, né? Então vamos ver um trechinho aqui do filme, depois vocês assistam com Beleza, calma. veste por mais meia hora e ali tá livre. Fica mostrando, ela Mais tem alguma que usar coisa antes de eu ir? oxigênio para conseguir Pudim de respirar. chocolate. Pra 2. Sou serviço de quarto agora? Eu tenho que tirar vantagem do que eu posso. Ó, a pessoa tosse constantemente por causa desse excesso de muco, que ela é jogando o muco fora. Muito bem. Você vê que é um muco Isso, bem vai, espesso, né? Não é um muco líquido. Enfim, amor. A E ela gente fica se vê mais constantemente tarde. ó, com essa Tá tosse, bem. porque fica esse muco grudado ali na garganta, né? Nos pulmões. Como toda criança com fibrose cística, eu nasci terminal. O que não necessariamente quer dizer que eu vou morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã. Qualquer um pode morrer amanhã. Eu só tenho um pouco menos de tempo que todo mundo. Meus Aqui é o pulmões rapaz que têm ela vai se 50% de apaixonar, né? E ele vai se funcionamento apaixonar agora. por ela. Então, nesse Só que eles não vão poder ritmo, se doutora, aproximar, porque ele pode transmitir para ela a infecção, que ele já é o portador da bactéria, né? E aí, Da mundo? infecção, né? E aí chega um ponto em que, quando o pulmão da pessoa está muito acometido, né? Ela sente muita falta de ar, ela tem que fazer
transplante de pulmão, né? Ela não consegue mais respirar com aquele pulmão direito, então ela só fazendo um transplante. E aí isso vai falar sobre isso no filme, né? Então quem tiver curiosidade para assistir o filme. E a fibrose cística, ela também é chamada de a doença do beijo salgado, né? Porque lembra que todas as secreções, elas vão estar mais espessas, então como elas vão estar mais espessas, elas vão estar mais concentradas, então ela fica mais salgada, né? E os principais sintomas é justamente um suor mais salgado que o normal. Então, numa pessoa normal, ela tem um suor líquido, né? Então, esses íons estão bem diluídos na água. Já na pessoa que tem fibrose cística, esse íon vai estar mais concentrado. Então, porque esse suor vai estar mais espesso do que o normal. Então, acaba ficando mais salgado do que o normal. A pessoa vai ter pneumonia de repetição, que significa ela vai ter toda hora infecções recorrentes, né? Porque ela fica respirando o tempo todo e vai entrando vírus, bactérias, e ali eles ficam fungos, eles ficam ali acumulados nesse muco, grudados, e ali eles se multiplicam. Então a pessoa acaba tendo pneumonia muito fácil e várias vezes. Ela vai ter diarreia, que vão ser problemas também lá no intestino. Lembra que essa doença ela afeta todos os órgãos que são secretores. Então, a gente vai ver pessoas com ou diarreia ou com constipação, porque às vezes ela produz tanto muco no intestino que ele chegou a obstruir as fezes da pessoa, né? Dificuldade para ganhar peso e estatura, porque a pessoa ela vai ter desnutrição, ela vai ter problemas para digerir e para absorver os nutrientes. Então, geralmente é uma criança que vai ter dificuldade para ganhar peso, é uma criança que vai ter dificuldade para crescer. Pólipos nasais, porque é uma irritação que vai acontecer no nariz, né, devido a esse muco espesso. Tosse crônica, como a gente viu lá no filme, como a pessoa produz muito muco, ela fica toda hora tossindo para tentar tirar esse excesso de muco de dentro dela, né? E as formas de diagnóstico principais é o teste do pezinho. Esse teste do pezinho é feito no recém-nascido, logo que nasce, né? O médico fura o pezinho do nenê e coleta o sangue. E através desse sangue é diagnosticado uma série de doenças genéticas. Além desse teste, tem o teste do suor, porque é um suor mais salgado, mais denso, então a pessoa ela vai lá e coleta o suor. E o teste genético geralmente é feito por último, né, que é o mais caro, mas é o mais preciso, porque ali vai identificar o gene defeituoso nesse DNA, que é o que vai produzir aquela proteína CFTR com defeito. Então, 64,8% dos brasileiros acometidos por fibrose cística, eles têm menos de 15 anos de idade. Então, a gente viu lá no vídeo, ele fala que tem em torno de 4 mil pessoas diagnosticadas no Brasil com essa doença. Porém, existem 3 vezes mais desse número com pessoas subdiagnosticadas, ou seja, ainda sem o diagnóstico, porque quando ela começa, ela nasce já com a doença, mas ela começa, às vezes, criança com sintomas leves, e as pessoas não percebem, e quando chega na fase adolescente, eles já estão com a fase mais grave da doença, porque ficou todo esse tempo os órgãos lutando ali contra esse muco, e chega uma hora que vai começando a dar problemas, né? Inclusive, problemas no pulmão, problemas respiratórios, e problemas para absorver nutrientes. 5 de setembro é o Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, né? É uma doença importante porque, como a gente viu lá, tem muitas pessoas que não são diagnosticadas corretamente, e quanto mais cedo ocorre o diagnóstico, melhor para se tratar a doença. Então, é uma doença que não tem cura, que é uma doença genética, né? Infelizmente, ainda não tem cura. Então, a pessoa, quanto mais cedo ela for diagnosticada, mais cedo ela começa a tratar esse muco, excesso, ela começa a tomar remédios. Para quem for assistir o filme vai ver, eles tomam muitos remédios para conseguir ter uma vida, né, melhor, uma qualidade melhor de vida, né? Não vou dizer uma vida saudável, mas uma qualidade melhor de vida. E quanto mais cedo tomar esses remédios, mais se evita ter danos nesses órgãos, né? Então, é muito importante, porque às vezes o dano é tão grande
os órgãos, como, por exemplo, o pulmão, ele fica tão carregado de muco que aí chega uma hora que só um transplante pode ser viável para aquela pessoa. E a gente sabe que o transplante de órgão, ele é algo muito difícil, né? Em qualquer lugar do mundo, você conseguir um transplante de qualquer órgão é difícil, leva-se anos, você fica numa fila de espera. E às vezes a doença ela progride mais rápido do que a fila, e aí a pessoa acaba morrendo, né? E então é uma doença muito perigosa, uma doença que geralmente as pessoas têm que ficar internadas, porque ela pode morrer a qualquer hora. Então lembra que aquele muco ele fica se acumulando no pulmão, a pessoa respira com muita dificuldade, e pode chegar uma hora que tem tanto muco que começa a bloquear a entrada e saída de ar do pulmão, e a pessoa acaba morrendo por falta de ar. Então, é uma doença muito difícil, né? Mas não tem cura, mas tem tratamento. Então, quanto mais cedo descobrir, é melhor para se tratar e para a pessoa ter mais qualidade de vida. Bom, então é isso, gente. Até a próxima aula. Um abraço aí para todos.